Gente, hoje tem um vídeo muito massa, especial, com um convidado que de longa data já trabalhamos junto, já conheço, sei da sua autoridade no que a gente vai falar hoje. E a gente vai ter um bate-papo sobre boas práticas de vendas e eu encontrei, né, essa necessidade porque por trabalhar no tráfego pago, os meus clientes, Paulo, às vezes eles têm essa necessidade de, às vezes é uma secretária que atende, às vezes é alguém que não é do processo de vendas. Ele é somente alguém da parte organizacional. E eu acho que esse bate-papo vai fazer bastante sentido. E, cara, eu fico muito feliz. Opa, obrigado pelo convite, Muito cara. feliz mesmo. Muito feliz de estar aqui também. De tu ter aceitado esse convite. Ah, E não, eu queria imagina. que tu já se apresentasse para o pessoal que vai estar assistindo. Legal, vamos lá. Bom, cara, realmente muito feliz de estar aqui, me apresentando um pouquinho de uma maneira breve, né? Não preciso me apresentar naquele sentido de tudo começou quando eu nasci, né? Lá em 1900 E não precisa entregar a idade também, né? Mas, bom, eu trabalho com vendas há mais de 18 anos, trabalhei em alguns nichos, né? Trabalhei muitos anos no varejo, trabalhei com vendas externas, trabalhei com marketing digital, que é onde a gente se conheceu, né? Em uma agência, trabalhei por muito tempo nessa agência, aliás, como vendedor, supervisor, diretor. Trabalhei numa empresa de sistema também, na gestão comercial de uma empresa de sistemas. E também trabalhei já nos últimos 3, 4 anos com consultoria e treinamentos de equipes comerciais. Então, tem uma demanda muito forte de mercado de empresas que têm uma equipe de atendimento, independente do tamanho, que precisam ter treinamentos de como atender bem o cliente. Então, faço esses treinamentos para essas equipes e também faço consultoria para líderes comerciais. Então, às vezes a empresa tem um líder comercial, tem um gerente, supervisor, um diretor, que precisa remodular o seu processo comercial, precisa trabalhar melhor as etapas, está com alguns gargalos, algumas falhas no processo como um todo, e precisa de alguém externo para entrar junto com essa pessoa, com esse líder, para reconstruir, né? Então, acabo dividindo as minhas demandas na parte de consultoria e treinamentos. Tem uma empresa de treinamentos, né? E por conta disso que veio esse convite, né? Em relação a como tratar bem o lead que vem de tráfego pago, então, porque é um dos temas que eu mais falo nesses treinamentos. Então, cara, o que tu precisar saber aí que a gente possa te ajudar, conta comigo. Vamos lá então. A gente vai começar com a seguinte pergunta, e eu deixo esse questionamento para a gente começar o nosso bate-papo, que quais são os fatores, as características que elas vão facilitar esse processo da comunicação, da venda, ao mesmo tempo que vamos dizer assim, vai gerar mais valor para esse lead, ele vai fazer com que ele realmente enxergue aquele contato como um contato de compra e a gente consiga aquecer mais, consiga dar o próximo passo, né? Legal. Primeiro, eu sempre gosto de imaginar um cenário que é muito real quando a gente fala de leads que vem de tráfego pago. A maneira que a gente vai se conectar com essa pessoa, como que a gente vai atender, a nossa agilidade, tudo que a gente precisa fazer de muito bem feito para que essa pessoa se sinta bem acolhida, independente se ela vai nos contratar ou comprar com a gente agora ou no longo prazo. Também tem essa visão, né? Nós, como consumidores gerais de tudo, que a gente compra coisa o tempo todo e contrata serviço o tempo todo, né? E muitas vezes o nosso desejo de conversar com uma empresa, ela já não é de imediato para comprar agora. Às vezes é mais para eu conhecer a empresa, tirar primeiras dúvidas e talvez de acordo com essa conversa, essa negociação, eu decida contratar agora ou simplesmente eu realmente estava na dúvida. Eu era um curioso em saber, né? Agora, o que acontece, Paulo, que eu acho que muita empresa não se liga? A galera, de maneira muito fácil, coloca um rótulo de lead ruim para uma pessoa que não vem mega quente, com uma grande necessidade, que quer muito conversar, quer muito contratar. O lead que não responde direito, o lead que às vezes não conecta tanto com a pessoa que está atendendo. Então é muito fácil das empresas simplesmente falar que querem lead bom, né? Só que acontece. Bom, tu sabe muito bem disso e muita gente sabe disso, né? O tráfego pago, campanha de marketing digital como um todo, não é uma ferramenta mágica. Bora colocar dinheiro aqui dentro e vai vir os melhores leads do Chover mundo. lead qualificado. Infelizmente não é assim. E se fosse, tava todo mundo milionário, né? Imagina, cada R$ 50 que eu coloco ali por dia, R$ 100 que eu coloco por dia, só vem lead classe A, né? Então não funciona assim. Então eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre isso, até para a gente entender que, trabalhando com alguns pilares que eu separei aqui para a gente conversar,
Independente da temperatura do lead, seria uma pessoa que super quer ou ainda está curiosa, ela vai se conectar com a minha empresa e eu tenho chance de vender para ela agora, como também no futuro breve. Então, isso é um grande ponto de atenção, né? Primeiro, quando o lead vem de tráfego pago, eu gosto de sempre simular na minha cabeça de empreendedor que essa pessoa acabou de entrar na minha empresa. Ela acabou de entrar na minha empresa. Como se eu tivesse uma loja e fisicamente o cliente entrou. Quando o cliente entra na minha loja, vamos colocar isso como exemplo, né? Eu não demoro horas para atender ele, né? Eu não deixo ele lá esperando alguém conversar com ele, né? E os meus atendentes, meus vendedores estão aqui resolvendo outras coisas, organizando a loja, sei lá, e a pessoa fica lá sem um oi, sem um boa tarde, sem um bom dia, né? Então, isso é um pequeno parênteses que eu quero colocar, assim, cuidado com o tempo que você está deixando de espera em cada lead que vem. Mas vamos lá, cara, eu vou entrar nesse detalhe também, para deixar bem simples. Eu gosto de falar, cara, que tem 3 pilares que se toda empresa fizer, ela tem mais chance de conexão com os leads que vêm de marketing como um todo, que é o pilar de autoridade, diferencial e conexão. Se a empresa organiza bem esses 3 pilares, que a sua equipe de atendimento tem muita autoridade, sabe falar dos seus diferenciais e sabe se conectar com o lead, a gente tem mais chance de venda. Com certeza a gente tem mais chance de venda. Massa, massa. E antes, então, já de entrar nesses pilares, eu achei interessante que tu falou nesse processo do atendimento, por exemplo, que o cliente entra ali e a agilidade desse atendimento é um dos pontos, e acredito, eu já vejo isso na prática do dia a dia da empresa, e já tive cliente, inclusive, que sofria com isso. Ele vinha na agência, inclusive, que a gente pôde trabalhar junto. Eu lembro de um cliente que tinha site, social media próprio, tinha o tráfego pago, mas era uma clínica estética que atendia de um dia para outro, às vezes, um lead. Daí tu pensa, quando a gente descobriu que conversou com ela, era somente essa pequena boa prática, Sim, que é algo esse da ajuste que agilidade, precisava fazer. esse ajuste já é o suficiente, porque, como mesmo tu falou, não dá de, se alguém entra na tua loja no ponto físico, tu não vai deixar ela lá e eu vou lá arrumar o estoque, deixa ela ali esperando até ela berrar e dizer o que quer. E assim, só que tem também os defensores, Paulo. Eu faço alguns conteúdos e posto sobre esses temas, e às vezes aparecem algumas pessoas e falam, não, mas se eu parar tudo para atender super rápido no WhatsApp, eu deixo de fazer minhas outras tarefas e tudo mais, né? Perfeito. Ok. Agora, o que eu acredito que a gente tem que analisar, primeiro, a maneira que você, como consumidor, trabalha o teu WhatsApp de contato é diferente do meu e é diferente de todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu talvez possa achar normal entrar em contato com uma clínica, uma empresa, uma imobiliária, que seja, e eu acho que é ok, de acordo com a minha pessoa, né, essa empresa demorar 1 hora para me atender. Eu acho normal, porque dependendo do horário do dia, talvez está com demanda, e ok, porque também não estou com uma mega dúvida, né, urgente. Tá visitando um cliente, tá levando algum cliente em uma obra, alguma coisa. Tranquilo. Normal. Normal. 1 hora eu acho normal. Beleza. Agora, se você me pergunta, Paulo, mas o que tu não acha normal? O que tu acha demorado? Ah, eu acho demorado se 3 horas não me responderem. Porque daí talvez já deu tempo, né, da pessoa conseguir se organizar para me responder um WhatsApp. Sendo que eu vim por conta de um anúncio dela. Quer tirar suas dúvidas sobre imóveis, o que seja? Eu fui lá, quero tirar minhas dúvidas, clico lá e mando um oi no WhatsApp. Então eu não acho normal, sei lá, 3 horas, 4 horas demorar. Beleza, isso sou eu, o Paulo. O Paulo, talvez, fazendo essa mesma ação, acha um absurdo a empresa demorar 1 hora para te atender. Porque pela tua pessoa, pela tua cultura, pela tua personalidade, tu acha um absurdo 1 hora. Pela minha percepção do WhatsApp como um aplicativo de rápida resposta, Exatamente. Só que tu pode ser um usuário de WhatsApp, vamos falar de WhatsApp, né? Que é um usuário que responde rápido as mensagens de toda a tua vida. Agoniado, Pode ser agoniado, pode ser. E eu posso ser uma pessoa que na minha vida pessoal e profissional já um WhatsApp é segundo plano. Entendeu? Agora, qual que é a realidade, cara? Quem tá certo e quem tá errado? O Paulo que acha normal 1 hora e você que acha absurdo? Não, cara. A empresa tem que se adaptar pro teu tipo de personalidade e pro meu tipo de personalidade. Entende? Porque não dá pro o dono da empresa, os gestores da empresa ir pela sua própria. Então, às vezes, em treinamentos, eu estou dando esse exemplo de WhatsApp, agilidade, e um dos gestores ou líderes da empresa fala, mas eu não me importo de ficar 2 horas sem resposta, eu acho super normal. Daí eu tenho que colocar a sandália da humildade, né, no pé dessa pessoa.
Tipo, meu querido, o mundo não gira em torno dos teus gostos pessoais. Então, esse é um gosto pessoal teu. Tem outras pessoas que pensam diferente. Então, a gente tem que se adaptar. A gente tem que conseguir trabalhar de uma maneira mais personalizada, né? Então, por isso que tem muita empresa que, quando não consegue agilizar o contato rápido, coloca uma plataforma de atendimento no WhatsApp. Coloca um sistema, que é aquele sistema que a pessoa manda um oi e ela já começa a conversar com o chatbot ali para responder as primeiras dúvidas e depois tem uma mensagem que, em tantos minutos, em breve, um profissional vai falar com você, agora eu já peguei todas as informações. Se for urgente, pode ligar nesse telefone, já dá um direcionamento. Isso é legal. Nossa. Isso é interessante, porque pelo menos o cliente já consegue saber que não, legal, estão me atendendo já, né? Agora, tem que cuidar, porque tem muita empresa preguiçosa que já só coloca chatbot para conversar com os clientes. Não coloca alguém 100% do profissional, atendimento só só na IA. no robozinho, na IA. Aí é complicado, porque, cara, a gente sabe que é uma IA que está conversando com a gente sabe que é um robozinho, A gente sente, né? a gente sente. Então, eu gosto de dar o exemplo seguinte: se tem empresas milionárias, bilionárias, que eles têm muita demanda de receber WhatsApp e mensagem de, de site. Você entra no site, tem o lugarzinho lá para mandar a mensagem. Perfeito. Eles estão dando um jeito de encurtar para que o ser humano converse o mais rápido possível com o seu cliente. E ó, que são empresas que têm muita demanda. E às vezes tem uma empresa de 10, 12 funcionários que não tem tanta demanda assim e coloca um chatbot para ficar conversando com seus clientes. Simplesmente porque é mais fácil. Agora, ele não entende que o cliente iria se conectar, se sim tem um chatbot, mas o mais rápido possível ter um ser humano conversando com essa pessoa para resolver a sua dúvida ou o seu problema. Né? Mas acredito que até depois dá pra gente aprofundar um pouco mais nisso. Claro. E como tu mesmo comentou, queria entender um pouquinho desses 3 pilares ali. Vamos lá, cara. Vamos começar com o pilar da autoridade, então, né? Massa. Autoridade, eu acho que é até o pilar principal desses 3, tá? A gente não gosta de contratar amadores. A gente não gosta de comprar produtos que o vendedor não me transpareça confiança, que talvez ele vai estar me enganando. A gente não gosta de contratar empresas que não parecem profissionais. Então, isso é um fato. Como qualquer consumidor, quando vai comprar um produto, contratar um serviço, quer contratar algo bom de um profissional bom. Beleza. Tendo isso em vista, se a pessoa que atende os leads tem autoridade no nicho, no ramo, com as informações mais básicas e também um pouco mais avançadas, o cliente tem mais chance de conexão com essa pessoa. Então, você mesmo deu o exemplo um pouquinho mais cedo, né? Falou, às vezes é uma secretária que atende, uma recepcionista, um atendente. Perfeito. Às vezes, essa pessoa, ela tem que ter muitas informações na ponta da língua para a resposta e ela tem que transparecer a autoridade. Vamos supor que é uma clínica médica. Ela não tem que ter o mesmo grau de conhecimento que o médico, a médica da empresa, ou o quadro médico, né? Só que ele tem que ter mais conhecimento que os pacientes. Ele tem que ter mais conhecimento que para responder as dúvidas mais comuns que vêm, né? Então, se a pessoa que eu entro em contato não transparece um profissionalismo, naturalmente eu não respeito essa pessoa. Não que eu vou desrespeitar, mas eu já não confio. Eu não quero passar muito mais informação para uma pessoa que me parece amadora, porque parece uma perda de tempo. Eu vou dar um exemplo bem prático, assim, que eu acho que é uma grande realidade, assim, quando a gente fala de autoridade. Eu gosto de simplificar. Vamos supor que o Paulo vai comprar um tênis de corrida. Eu vou começar a correr agora. Beleza. Tem 2 situações que podem acontecer quando você entra numa loja para comprar um tênis de corrida. A situação A, tu entra e fala, vem ver um tênis de corrida. O que o vendedor vai falar? Ah, que legal. Você tem preferência por marca? Eu tenho aqui da Adidas, da Nike, fala todas as marcas que tem preferência por cor, ou qual que é o teu tamanho, sei lá, faz um atendimento normal. Beleza. Essa pessoa que atendeu o Paulo não é mega profissional no sentido de autoridade, mas é um bom atendente. Legal. Situação A. Agora tem a situação B. O Paulo entra na loja e pergunta, quero ver um tênis de corrida. E o vendedor fala pro Paulo, pô, legal, cara, eu vou te mostrar sim, mas antes de eu te mostrar os tênis, cara, qual que é o teu tipo de pisada? É uma pisada pronada ou supinada? É um negócio Muito mais profissional. bem mais profissional. E muita gente, eu aposto que tu não sabe o que é uma pisada pronada e supinada, ou sabe, talvez saiba, né? Não, pior que não. Perfeito. Mas só de eu fazer uma pergunta que apenas um especialista faria, tu começa a me respeitar como profissional.
Tu começa a me ver como uma pessoa que vai resolver teu problema. É um problemão comprar um tênis de corrida? Não, mas é um problemão se você compra errado. Perfeito. Então eu já comecei com uma pergunta só, fazendo você entender que existe tipos de pisada e te dá uma dúvida, meu Deus, e qual que é o meu? Então qual que é a resposta natural do cliente que não entende? Cara, não sei o que é pisada pronada supinada, nem sabia que existia isso aí, né? Aí eu, com muita calma, como um bom profissional, falo, cara, é tranquilo, isso daí é uma dúvida muito comum, mas existem 2 tipos de pisada, aliás, 3 tipos de pisada, que é muito importante você saber para comprar um tênis que é de acordo com o teu pé. Então, para quem é curioso, né, pisada supinada é quem pisa para fora, pisada pronada é quem pisa para dentro, e tem a pisada neutra que é para quem pisa mais retinho. E tem tênis que tem reforço nas laterais para quem pisa para dentro. E tem lojas que vendem tênis de pisada errada para os clientes. E quando o vendedor passa esse tipo de informação para o cliente já está seguro, ele vê que é um profissional especialista e ele tem vontade de comprar com esse profissional. E que se preocupa realmente com entregar a dor do cliente, resolver a dor. Resolver Não a dor. necessariamente o vender o tênis mais caro, talvez. Exatamente. Isso é, Às vezes pode acontecer. Claro, Sim. pode acontecer, né? Eu Claro. acredito que é isso que você vai falar. Isso. Pode acontecer dele pender pro mais caro, né? O vendedor. Sim, sim, claro, sim. ganhar a comissão dele. Talvez. Mas acredito que a visão que se passa, pelo menos eu sendo atendido, eu já consigo entender que, pá, cara, ele vai, caro ou não, ele vai me vender o que é pra mim. O tênis certo. Tênis certo. Não vou ter problema de coluna, de joelho. Porque o próprio profissional de vendas, ele pode falar essa informação. O cliente fala para ele assim, não entendo de tênis de corrida, eu não sei o que é esse tipo de pisada. Ele fala, não, cara, fica tranquilo que eu vou cuidar de ti. Vou te explicar como é que funciona as pisadas, vamos fazer um teste de pisada bem rapidinho para você ver. E eu vou te vender o melhor tênis, cara, pra realmente cuidar da tua coluna, do teu joelho, das tuas pernas. Então, fica tranquilo que eu vou cuidar de ti. Só de eu transparecer essas informações, naturalmente, o teu psicológico está sendo trabalhado não, legal, estou no lugar certo. Eu vou comprar aqui, não vou comprar em outro lugar, né? A não ser que o preço da loja do Paulo aqui é um absurdo. Aí beleza, pô, legal, cara, mas você tá cobrando 5 vezes mais do que deveria. Aí é meio difícil, né? E também, cara, vamos supor que o cliente também tem especialidade no assunto. Só de eu fazer uma pergunta técnica que ele também entende, ele também já me respeita de igual para igual em conhecimento do produto ou de categoria, né? Nossa. Então, autoridade é isso, cara. Então, quanto mais autoridade a equipe tem, melhor. Agora, beleza. Tem 2 formas de conseguir construir autoridade para sua equipe de atendimento da empresa que vocês estão, né? Tem a maneira a longo prazo, que naturalmente, com o tempo da empresa, a pessoa vai entendendo mais sobre o nicho, sobre o mercado, sobre dúvidas comuns dos clientes, algumas informações mais técnicas. Então, beleza, o tempo ajuda a resolver. Agora, a gente quer encurtar, né? Pô, tem uma equipe de atendimento jovem aqui, o que eu faço, né? Primeiro, tem que treinar essa galera. Tem que realmente dar treinamentos técnicos e fazer isso algumas vezes por ano. Até eu sou um cara que treina equipes semanalmente. E eu falo, na verdade, equipes se treinam semanalmente. Não dá para treinar semanalmente? Beleza, faz uma vez por mês, faz a cada 2 meses. Mas treinamentos técnicos são muito importantes, porque daí chega um momento que o cliente faz essas perguntas e os teus atendentes, quem recebe esses leads, sabe na ponta da língua essas respostas, né? Com alguns treinamentos que eu faço, com consultorias que eu faço, aliás, às vezes a gente separa quais são as 10 ou 15 perguntas que os clientes mais fazem no primeiro atendimento, que quem está recebendo esses leads tem que responder rápido. Não pode demorar, não pode transparecer que não sabe dessa informação, né? E realmente vira um questionário lá, e esses profissionais são testados a aprender aquelas 15 perguntas, que não é a coisa mais difícil do mundo. É que nem quando a gente fazia prova na escola. A gente, uma hora tinha que acertar as 15 perguntas, né? Tirar 10, né? E outra, a gente tá falando de trabalho aqui, né? Então, se eu quero que quem receba esses leads tenha mais chance de vender e atender bem, ele tem que saber um mínimo de informação básica da minha empresa e do meu nicho, né? Agora, vamos supor que a gente tem um atendente, alguém que é mais ligeiro, né? Que é um caso de muitos profissionais. Eu já trabalhei em nichos quando eu era vendedor, que eu era um amador. Eu acabei de entrar nesse mercado. Só que eu não queria transparecer ser muito júnior para os meus clientes novos. Eu não gostava de o cliente me fazer uma pergunta e, isso eu não sei, peraí, eu vou lá ver. Deixa eu lá ver. Eu achava isso chato. Por mais que é justo, né? Sim. Não sei. Faz parte do processo. Melhor que eu processo. fale que eu não sei do que eu minta, né? Só que o que eu fazia? Eu observava os vendedores profissionais dessa empresa, quem já estava mais tempo no mercado,
quem já estava muito mais ciente da profissão, e eu percebia quais eram as perguntas que eles mais faziam para os clientes. E essas mesmas perguntas eu começava a fazer igual. Então, eu vi, aquele cara lá que trabalha 10 anos na empresa e que vende muito bem aqui na empresa, ele geralmente faz essas 5 perguntas para os clientes. Vou fazer as mesmas 5 perguntas. E depois eu não sabia muito por que eram aquelas perguntas, mas eu chegava nele e falava, cara, mas por que tu faz essa pergunta? Porque quando eu sei essa informação, me ajuda a saber como que eu vou orçar para ele X, Y, Z. Legal, entendi. E eu pegava um caderninho e anotava, cara, é assim que eu vou fazer no meu próximo atendimento. Entende? Só que o que acontece, cara? Às vezes a nossa equipe de atendimento não tem um cara ambicioso assim dentro. Não tem alguém que quer realmente mega aprender por conta própria. Então a gente não pode ser refém disso. Eu tenho que treinar essa galera. Porque a maior parte da minha equipe de atendimento talvez vão ser pessoas passivas. Vão ser pessoas que elas não têm tanto conhecimento. Então é eu que tenho que ir atrás de tornar elas especialistas. Massa. Então, já fica aí a dica. Perfeito, Paulo. Agora eu queria saber um pouquinho sobre o segundo pilar, meu amigo. Vamos lá. Diferencial. Diferencial, cara, parece algo meio não simples demais, mas às vezes eu acho que as empresas elas não se ligam nisso, né? Que é qual o diferencial que faz eu comprar de você ou não? Por que eu devo contratar você e não fulano? E às vezes as pessoas não sabem responder isso. E às vezes as pessoas que recebem os leads não sabem responder isso. Agora o que acontece? Paulo, mas os clientes, os leads que vêm de tráfego ou de vêm por qualquer caminho, eles não fazem essa pergunta. Beleza, mas conscientemente, inconsciente, eles fazem para si mesmo. O que faz eu contratar você, fulano, fulano, ciclano? Então, a empresa ter bem diagnosticado qual que é o seu diferencial, o que vocês têm de melhor, o que se destaca mais, e isso está muito bem orquestrado para todo mundo da equipe, é fundamental. Se as pessoas que atendem na minha empresa, ligação, WhatsApp, presencialmente, o que seja, elas sabem na ponta da língua responder, você deve contatar a gente porque nós somos melhores neste fator. O cliente já vê uma confiança. Ele já vê isso como destaque, sabe? E às vezes também acontece o seguinte, né, Paulo? A gente tem muitos pilares bons aqui. A gente é uma empresa ágil, a gente tem muita qualidade, nosso atendimento é prático, enfim, a gente tem vários pilares de diferencial. O que eu faço então? Tranquilo, cara. De acordo com as perguntas que você faz com o teu cliente, o que você sentir que para ele é importante de diferencial para contratar, eu vou destacar mais esse pilar quando eu for conversar com ele, negociar com ele. Então, beleza, eu sou muito bom em vários fatores. Mas para eu não cansar o cliente e falar aquilo que todo mundo fala, cara, aqui tu tem melhor preço, aqui tu tem agilidade, aqui tu tem isso, a gente está há tantos anos no mercado, transparência, honestidade, aqui a gente não mente, sei lá. Às vezes diferenciar umas coisas meio básicas, né? Meio boba, né? Eu destaco algo mais pontual do que ele falou e que eu sei que eu tenho para atender. E outra, eu também posso ser e devo ser muito íntegro se ele fala que busca algo que eu não consegui entregar. Vamos supor que a minha empresa, sei lá, é uma transportadora e eu estou passando por uma fase de atraso na entrega. Estou com pouco caminhão, tive problema com pessoas e, cara, eu não estou conseguindo entregar no período de 30 dias. Eu preciso de mais tempo. E acaba entrando um lead para mim que fala, cara, eu preciso urgente de um pedido em 10 dias. Você consegue fazer? E eu não vou falar para ele que meu diferencial é honestidade, sinceridade e integridade. Posso até falar e falar, cara, por conta que eu sou uma empresa íntegra, eu não vou te vender. Por quê? Porque eu não vou conseguir te entregar em 10 dias. Eu estou com uma fase assim dentro da empresa, eu quero muito te atender, só que, cara, eu vou atrasar esse teu pedido. Então, eu prefiro que hoje você encontre uma outra transportadora, mas no futuro você me dê uma outra oportunidade de conseguir fazer esse atendimento. Nossa. Isso sim transparece mais confiança, né? Então, o diferencial, cara, tem vários exemplos. Até eu listei alguns aqui que é interessante de destacar, né? As empresas, às vezes, o diferencial é o custo-benefício. Então, elas não querem falar que a minha empresa é a empresa mais barata. As pessoas não gostam muito dessa palavra, né? As empresas mesmo. Mas o custo-benefício é um bom diferencial, caso vocês entendam que isso realmente é um diferencial, né? A minha empresa ela é conhecida que os orçamentos que eu passo, geralmente o meu valor é um dos menores. Então, o cliente, ele leva muito isso em crédito, né? Ótimo, então fale, cara, eu tenho o melhor custo-benefício do mercado. Eu sou a empresa mais competitiva em relação a orçamentos finais. Destaque isso no teu atendimento, que isso vai chamar a atenção dos clientes, tanto no marketing quanto no atendimento geral, e tipo, legal, estou falando com a pessoa certa, né?
Outro diferencial, atendimento personalizado. Às vezes acontece, Paulo, que a minha empresa, cara, eu não tenho tanto diferencial destacado em relação aos meus concorrentes. Não tem muito o que eu fazer, eu vendo o mesmo produto que eles. Então os nossos valores são parecidos. Então o que eu faço? Beleza, cara, mas o atendimento personalizado da tua equipe, isso pode ser um diferencial e está 100% no teu controle fazer. Você não tem controle em diminuir teus valores de margem e tudo mais, mas você tem controle em melhorar o teu atendimento. Mas, Então você pô, pode especializar ele, vocês podem fazer um atendimento mais rápido, você pode fazer um bom pós-venda. e olha só, tô falando desse diferencial Uhum, específico e o quanto a gente conhece lugares em que a gente costuma ir, cara, às vezes não é o mais barato, uhum, mas o atendimento é o melhor. E sim, como tu falou, cara, eu não consigo brigar no preço, eu não consigo brigar na qualidade do produto, porque todo mundo importa do mesmo lugar. uhum. Eu não consigo, e às vezes, cara, vai ser o post-it que tu coloca no produto quando tu entrega, às vezes vai Coisa ser a agilidade, simples. às vezes vai ser o chamar pelo nome. Uhum. Cara, eu achei massa essa tua colocação, porque é o que a gente vê muito. Eu bato muito, tem muito cliente Uhum. que chega ali e assim, ah, Paulo, não sei o meu diferencial. E daí vem esses diferenciais, como tu disse, os genéricos. Ah, É, não, mas a a gente gente tem um fala a bom verdade, atendimento. tem transparência, a gente não mente, a gente entrega no prazo que Cara, e promete. a grande realidade, cara, que isso é o mínimo que a gente espera É o mínimo. quando a gente vai contratar uma empresa, né? Ou vai comprar um produto de uma empresa, né? Ser bem atendido não é mais diferencial. Isso daí é meio. Às vezes acontece, pô, eu tô numa região que todo mundo atende péssimo, de uma maneira péssima, e eu atendo bem. Legal, isso é um diferencial. Só que tu não pode segurar nisso, porque daqui a pouco a galera eleva o nível e tu continua com o teu atendimento ok, aí tu vira o atendimento ruim, né? A gente sempre tem que colocar nossa régua mais para cima do que o normal. Eu já quero fazer um trabalho de atendimento surreal, porque para meus concorrentes penarem para alcançar o que eu tenho, porque é difícil pra caramba chegar nesse nível, né? Só que, às vezes, um bom pós-venda já é o suficiente. Às vezes, só um acompanhamento depois da entrega do produto, do serviço contratado, a gente chama de touch points, né? São pontos de contato que a gente faz pós a entrega do que eu entreguei de produto ou serviço. Isso já é também, as pessoas já veem como diferencial. Sempre contatei empresas assim, só que essa aqui foi a única que me ligou depois de uma semana para perguntar como é que foi a minha experiência comprando com eles. E isso já é um grande diferencial. E tem outra coisa que até eu lembro, tô me perguntando isso fez eu lembrar. É, às vezes a gente sabe ser bom em resolver problemas faz com que isso vire diferencial. Então aquela coisa, comprei um produto e teve defeito. E teve, cara, não é uma boa experiência para mim. Só que a maneira que você resolveu para mim foi um grande destaque nessa conversa toda. Então, por conta disso, eu vou continuar comprando contigo e ainda vou indicar para mais empresas. Porque geralmente o que acontece, é muito comum, né, no mercado. Eu tive uma má experiência de compra, você não me atendeu bem para resolver esse problema, então eu vou falar ainda pior da tua empresa. Por conta que Marketing negativo. você nem resolveu o meu problema Perfeito. e ainda culpou terceiros. Agora, vamos lá, eu tive uma má experiência de compra, mas você foi ágil, resolveu o meu problema, ainda me deu algo a mais para poder se redimir pela experiência, essa primeira experiência ruim que eu tive. Ok, talvez eu esperava uma experiência ainda melhor desde o início, mas eu consigo notar isso e isso me faz destacar que você tem um diferencial. Mas, Então eu já lidei com clientes reclamando e simplesmente pelo fato da maneira que eu acolhi ele, da reclamação dele, que eu ia resolver e no final entreguei algo até a mais, ele saiu como fidelizado para mim. Paulo, agora só vou comprar com você porque você conseguiu resolver um problema assim. A gente vê muito isso, Paulo, com empresas de alimentação. A gente faz um pedido por um iFood ou algo assim, vem algo errado, ou a gente vai no restaurante, vem um pedido e veio errado, e tem gente que não sabe lidar com isso. E tem empresas que são bem organizadas, de maneira mais humanizada, né? Que por conta de uma primeira experiência ruim, eu estou te entregando algo a mais, para realmente você nos dar uma próxima oportunidade no futuro, perfeito. né? O Paulo, e até eu sei que a gente volta um pouco atrás da nossa conversa, Uhum, mas que eu acho interessante, muito interessante, cara, é a situação do marketing negativo e uhum, o marketing positivo. E no evento que a gente teve aqui há alguns meses atrás, em Criciúma, uhum.
teve um corretor que ele falou na frente, não existe lead ruim. Eu disse, não existe lead ruim. É porque o pessoal acha que lead é todo aquele que somente tem que comprar. Claro, esse é o intuito, esse é o objetivo da palavra. O lead é aquele que tem um interesse na compra. Só que como eu vou tratar ele vai fazer com que, por mais que ele não tenha comprado comigo, mas que ele me indique para outros. É comum no ramo, por exemplo, no ramo imobiliário. Às vezes, cara, não vou comprar um apartamento agora com o Paulo, que é o corretor, mas ele me atendeu tão bem, foi lá, tentou resolver o meu problema de verdade. E, cara, mas eu vou indicar pro meu pai, pro meu irmão, pra minha irmã. E no futuro, quando eu for comprar o apartamento... Quando eu for comprar, eu lembro dele. Perfeito. Eu fiz a gestão de um time num período, cara, que a gente fazia assim com os leads que vinham. A gente colocava com temperatura. O lead que veio de tráfego pago, que levantou a mão para falar com a gente, ele quer conversar, a gente primeiro coloca numa temperatura de leadiar, né? Tipo, é bom, porque ele quer conversar com a gente agora. Ele não é aquela coisa que preencheu um formulário e eu ainda vou tentar contato com ele. Não, ele tá no meu WhatsApp agora. Ou ele tá na ligação agora comigo. Então, uma temperatura A, uma primeira temperatura A que a gente colocava. De acordo com a primeira conversa que ele tinha com o vendedor ou vendedora, ele rotulava esse cliente como uma temperatura diferente. Se continuava na A, ou ia para B, ou ia para C, né? E como é que a gente organizava isso? A área que, tipo, sim, a pessoa está interessada, ela já quer contatar, ou ela quer ter uma reunião para poder conversar mais a respeito. Então, ela já é muito boa para a gente. E de acordo com o fit, era uma empresa B2B, né? A gente atendia outras empresas também. De acordo com o porte da empresa, a pessoa que eu estava conversando, de cargo, ela é lead A, perfeito, legal. De que campanha veio esse lead? Como é que a gente pode conseguir mais leads assim, né? Perfeito. Só que às vezes acontecia que o lead queria falar, só que no final das contas era alguém que a gente não podia atender. Alguém de outro nicho, alguém que não tinha um cargo responsável do que a gente geralmente trata esses negócios. Então ele veio como lead A de querer conversar com a gente, mas ele se transforma no de C, porque veio de um nicho que não nos serve. Não serve. Beleza. Exato. Só que igual a gente colocava esse lead dentro do nosso CRM, que é um sistema de gestão de clientes, né, de leads, e alguma categoria que essa pessoa ainda pode me conseguir indicação no futuro, se a gente fizer uma boa conexão. Então, esse vendedor e a vendedora, por mais que o lead é C, ele continuava tirando dúvida e dava atenção, só que em um período um pouco mais curto, mas fazia um bom pós-venda, mesmo que o lead não tenha perfil com a gente. Por quê? Eu fazendo pós-venda com ele, falando, que pena que a gente não conseguiu fazer negócio, que a gente não consegue te atender e tudo mais, mas que legal que você pensou no nome da nossa empresa, da contratação desse serviço. Gostaria que se você pudesse avaliar meu atendimento contigo nesse momento que a gente teve hoje de manhã. Eu vou te mandar um formulário que demora 2 minutinhos para você responder. Pode responder para mim até o final do dia? Cara, muitos respondiam. Aí o que acontecia? Naquele formulário, cara, tinha índice de satisfação com o atendimento de 0 a 10. Se o meu produto ajudou ele ou não, às vezes daí era não, né? E também se ele poderia recomendar um colega empresário que é desse nicho aqui para a gente poder fazer uma análise gratuita para ele. E muitos respondiam e colocavam o nome da pessoa, cara. Então, olha só, o lead ele veio como ruim, ele veio como bom porque ele queria conversar, mas ele foi para um ruim no sentido de que não podemos atender, só que ele preencheu um formulário que ele indicou um colega empresário que ele teve vontade de indicar porque ele gostou da minha experiência conversando com ele e tirando as dúvidas dele. Massa. Só que é um ecossistema que tem que organizar. Tem que ser um processo bem definido. Mas isso gera, tu vê, um lead que totalmente frio ou desqualificado, né? Ou não combina com o meu negócio, não se encaixa no que eu posso resolver, mas ele se tornou um embaixador da marca. Exatamente. Levando adiante. Exato. Agora, claro, né? Vamos ser bem realistas também, né? Tem os leads que eles abaixo do C, que é os boi louco. Lead boi louco a gente chamava. Que era lead que não tinha nada com nada. A pessoa mal sabia falar no WhatsApp, ou enfim, era um Clicava lead, sem querer. alguém que não tinha nada com nada mesmo, assim. Então, realmente, a gente atendia da melhor maneira possível, só que não colocava ele mais em outro funil. Que já imagina que ele não vai nem trazer um contato, uma indicação, não vai preencher nada. Só que igual a gente colocava eles numa categoria pra gente saber, que campanha que tá vindo muito volume desse tipo de lead, porque tá muito comum. Alguma palavra, alguma coisa que a gente tá falando no vídeo do criativo, algo assim, pode estar trazendo uma demanda assim, então a gente também tem que dar uma filtrada. Né? Show. Esse foi o nosso segundo pilar? Esse foi o nosso segundo pilar, diferencial. E o terceiro, qual seria então? Terceiro, cara,
Conexão. O que eu quero dizer com conexão? No final das contas, cara, estamos falando de ser humano para ser humano, né? Então, é muito fácil que as pessoas que estão atendendo os leads esqueçam, sem querer, assim, não é por mal, né? Que eu tô falando com uma outra pessoa de carne e osso, de coração e alma, do outro lado, que tem a sua vida, tem seus problemas, tem toda a sua jornada de vida, tem família, e eu também tenho tudo isso, né? E eu acabo tratando essa pessoa de uma maneira muito neutra, com indiferença. Às vezes eu atendo de uma maneira robótica, eu converso contigo de uma maneira bem informal, de uma maneira bem simpática, porque tu é meu amigo, mas quando chega um cliente, eu mudo meu tom de voz e viro um robô. Sabe aquele atendimento bem Sim, robotizado, né? No varejo é muito comum a gente ver, a gente fala assim, tem atendimento que a pessoa tem cara de glúteos, porque ela tá com uma cara de glúteos, cara. Porque parece que ela odiou que eu vinha estar na loja dela. E a pessoa faz uma cara feia pra mim, né? O pessoal fala que, o já cliente, revira os olhos de vir na vou ter que porta, assim. atender. Enfim, né? Então, a conexão, eu quero dizer, cara, que quando a gente começa a masterizar essa parte de se conectar com os leads, independente de temperatura, mas criar uma relação, criar rapport, que a gente chama, né? Criar uma conexão de verdade, esse cliente, ele se torna um bom cliente mesmo que o momento de compra dele não é agora. Ele se torna, por quê? Porque ele vai me indicar para mais pessoas, no futuro ele pode comprar comigo, porque eu realmente quis me conectar com ele, né? Agora, vamos falar de lead que é a temperatura B ou temperatura A, e eu preciso me conectar com ele. Vamos trocar as funções, vamos se colocar no lugar do consumidor, do cliente, do potencial cliente. O que me faz querer te contratar, cara? O que é o fator que domina eu querer contratar esse profissional em relação a outros profissionais? Confiança, cara. Se eu vejo que tu é uma pessoa que me transparece confiança, eu vou querer pagar valores que me dão essa confiança. Então é aí que se destaca a conexão de acordo com a tua autoridade, teu diferencial e essa conexão de ser humano para ser humano. Então a palavra confiança ela entra muito nesse pilar da conexão, por conta que se eu não vejo nos primeiros minutos de conversa que eu posso confiar em você, independente do papel que tu tem nessa empresa, cara, eu não vou dar sequência nessa conversa. Nós como consumidores fazemos isso. Às vezes a gente vai num estabelecimento, eu dou muito exemplo assim físico porque é mais fácil de imaginar, né? Sim, bem A mais gente vai no, palpável. no estabelecimento, a gente está sendo atendido por um profissional, ou um amador, talvez, né? Só que a pessoa parece que não está conseguindo me ajudar. Ela não está conectada, ela não olha no meu olho, ela não parece que não está fazendo tanto esforço. Só que do lado eu tô vendo um outro vendedora, dando a vida pela venda. Conversando, dando uma pequena risada, fazendo pergunta aberta, mostrando o produto de uma maneira mais entusiasmada. E eu, às vezes, tenho vontade de, será que ele pode me atender? Sabe? Só que a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente não quer também Constranger ali o. constranger a outra pessoa. Aí o que eu faço? Eu vou embora. Eu não compro. Porque eu vejo que não teve essa conexão. Perfeito. Agora, no mundo online, é a mesma coisa, cara. Quando eu, como consumidor, clico num anúncio, preencho um formulário, eu vou lá no WhatsApp do anúncio, e a pessoa do outro lado não me transparece autoridade, diferencial e conexão, não me parece um ser humano, parece um robozinho, eu não ligo de ignorar robozinho. Exato. A gente não tem pena em ignorar o robozinho, né? Por mais que a gente deveria ter, né? Inteligência artificial tá aí, né? Cuidado, né? Tanto filme aí. A gente vê umas vinganças aí na internet dos vídeos. Eu sempre agradeço o chat GPT e falo para ele, lembre-se que eu sempre fui muito querido com você, né? Se um dia acontecer alguma Agradece, dá boa coisa, tarde. É isso exatamente, aí. sempre. Mas, cara, a gente tem que ter essa conexão, cara, e lembrar que a gente não é robô. E a gente tem que dar o nosso melhor. Às vezes a gente se esforça para as pessoas do outro lado os atendentes da empresa simplesmente deem um sorriso. Falem com um tom amigável. Tem como falar com um tom amigável no telefone, cara. Tipo assim, só de você falar com um sorriso no rosto, dá para sentir a energia positiva da outra pessoa. Mas, Agora, se eu falo com a cara fechada no telefone, dá para transparecer que a pessoa tá entediada do outro lado. Paulo, mediante a isso, até eu. Cara, eu tenho uma prática comigo e eu sempre falei com a Giva, com a minha esposa, sempre Uhum. levei isso adiante para quem eu tive. Quem o assunto chegou. Uhum. Mas, cara, se quando eu tive um problema com a operadora de celular, eu tive alguma situação assim que eu tenho que ligar para resolver. Cara, mas eu sou o mais calmo e formal possível. Uhum. Sim.
sempre, como tu disse, com a sandália da humildade no pé, porque eu, cara, pra mim, assim, é comprovado de que se eu chego e eu humildemente converso com ela, Uhum. um tom de voz legal, cara, a pessoa vai me ouvir. É. E é normal assim de tu prestar atenção de outras pessoas falando, chega já debochando ou brigando, e o atendente diz assim, ah, não posso resolver, se tu quiser tu liga lá no 0800. Porque a E pessoa, ela fica na defensiva também, né? Então ela nem quer te ajudar mais. nem quer mais. Ela, não, vaza, sai. Tu lembrou de uma coisa engraçada, cara. Eu tinha um amigo meu que, quando a gente era jovem, a gente não tinha WhatsApp pra pedir lanche, né? Ela tinha Uhum. que ligar. E a estratégia dele pra não demorar era falar pra pessoa atendente do outro lado: ô fulano, vai demorar quanto tempo? Aí a pessoa, tipo, sei lá, perguntava o nome da pessoa, né? Ah, ô fulano, com quem eu tô falando? Ah, com o Ricardo. Aí ele, ah, Ricardo, vai demorar quanto tempo mais ou menos? Ah, vai demorar mais ou menos uns 60 minutos. Ah, cara, pô, tô com muita fome, cara, não comi nada o dia inteiro. Tem como agilizar um pouquinho, cara? Eu tô com muita fome mesmo. Tu acredita que a maior parte das vezes a entrega chegava mais rápido, cara? Simplesmente pelo fato que ele era muito querido com o atendente e falava que tava morrendo de fome. Chamando pelo nome já também já é uma coisa que conecta, né, cara? Conecta total. Massa. Então, todo esse tipo de estratégia a gente faz agora no papel do atendente vendedor. Cara, a palavra empatia ela é muito clichê, só que ele é o pilar fundamental da conexão. Quanto mais empático eu sou com todos os tipos de clientes que vêm na minha empresa, mais eu vou me importar em querer dar mais atenção. Quanto mais a pessoa se enxerga dentro de mim, ela vai me dar importância, né? Exato. Vou te dar um exemplo, cara. Eu fiz uma vez alguns treinamentos para uma clínica odontológica. E no início, eles sentiam muito que as secretárias e atendentes que cuidavam da ligação, do WhatsApp, trabalhava de maneira muito neutra. Não era mal educada, só que era muito neutra, era muito com indiferença, muito robótico. E estava difícil da gente fazer essa pessoa ter mais empatia por cada potencial paciente que vinha do marketing organicamente, né? Ligação, aparecia presencialmente. Como eu disse, elas não atendiam mal, só que elas atendiam muito neutro, como se fosse um robô. Então, essas pessoas, se um dia, e vai com certeza a inteligência artificial virar robô físico e atendente físico, essas pessoas podem ser substituídas, porque se é para ter um atendimento robô, eu posso ter uma máquina aqui para fazer esse atendimento, né? Agora, o que a gente fez? Eu pensei assim, cara, a gente tem que tocar o coraçãozinho dessas meninas, né, que trabalhavam na secretaria. Eu acho que elas não estão se ligando na transformação que a nossa clínica faz na vida das pessoas. Então, tinha muito case de sucesso, no caso da clínica, do antes e depois, né? Pessoa com dente tudo torto, pessoa sem dente, muita gente idosa que não conseguia comer direito, com dentadura ou sem dentadura. Cara, o que eles fizeram? Eles fizeram um vídeo institucional e não era para divulgar para cliente, cara, era para divulgar internamente. E eles pegaram esse vídeo institucional para secretárias assistirem, uma vez primeiro, e depois eles colocaram a cada 15 dias a gente vai ver as transformações que a gente fez com os nossos pacientes. Para elas verem um pouco da história de vida da dona Ivone, que foi lá e que não tinha dente, e agora ela tem a dentadura, fez o implante, papapá, e como ela tá feliz, depois eles gravavam a dona Ivone saindo da clínica realizada com a família, e essas meninas, elas até choraram vendo o vídeo, cara. Massa. Só que o que aconteceu? Como elas se sensibilizaram com a transformação que a clínica fazia na vida das pessoas, elas naturalmente, quando viam um lead, que era parecido com a dona Ivone do vídeo, elas começavam a tratar com mais carinho, com mais delicadeza. Mas realmente teve que ser feita essa estratégia para sensibilizar. É um caminho? Legal, só que o melhor caminho mais é treinamento constante de ver se o atendimento foi bom, fazer um acompanhamento, né? Então, essa parte da conexão é, às vezes, fazer um script, ver quais são as perguntas que são mais humanizadas, o que eu posso sair um pouquinho de uma coisa muito formal para uma coisa um pouquinho mais informal. Eu gosto de falar que quem trabalha com vendas, pense sempre quando você vai atender um amigo teu. Vamos supor que você tem uma imobiliária e o teu amigo quer comprar um apartamento com você. Você naturalmente já não se comunica com ele diferente? Bem mais leve. Bem mais leve, bem mais parceiro, com muito mais simpatia. Então, finge que os teus clientes são teus amigos. Não para um lado informal, né? Sim. Mas de um lado de simpatia, de acolhimento, né? Então, acho que a conexão, quando a gente junta, né, a autoridade, diferencial, a conexão, ele meio que fecha o bolo inteiro aí. Massa. Então, pra gente deixar o pessoal lá anotando e bem ligados, quais são os 3 pilares de novo? Autoridade, diferencial e conexão. Show. Massa. Beleza. A gente viu os pilares.
Agora eu tenho uma outra pergunta para ti, que é quais essas boas práticas nos canais para que a gente consiga, nos canais de atendimento, de venda, que a gente consiga colocar um pouco em prática cada uma dessas coisas. Não Vamos sei lá. se tu tens especificado cada uma delas. Eu sei que a gente já conversou um pouco, Mas entendo, vamos mais a entendo fundo. como funciona o teu trabalho, mas eu queria um pouco mais a fundo contigo. Vamos lá. Vamos começar pelo WhatsApp, que eu acho que é muito Mais popular, né? prático e comum. Muito prático, as equipes de atendimento atendem muito pelo WhatsApp e, em muitas vezes, muitos dos casos, é a preferência dos clientes. Por quê? Porque o WhatsApp é uma ferramenta que praticamente todo mundo no Brasil usa, né? E é muito prático para a gente, no sentido de conversar com pessoas o tempo todo e com empresas pelo WhatsApp, e o cliente vai respondendo durante o seu dia, né? De acordo com a sua demanda geral. Cara, primeiro, o WhatsApp é muito parecido com aquela questão de agilidade de atendimento que eu dei o exemplo. Tem gente que usa de um jeito o WhatsApp, tem gente que usa de outro jeito. A melhor maneira para a gente conseguir entender isso é quando você, Paulo, recebe pelo WhatsApp, você vai lá e manda um textão para alguém, para um cliente ou para algum parceiro teu, e a pessoa te responde só com joinha, só com o emoji do joinha. Qual que é o teu sentimento quando você recebe esse joinha? Tu acha normal ou tu fica um pouco Cara, triste ou bravo, talvez? eu já sou um que fica um pouco meio que decepcionado. Sim. Eu prefiro uma conversa mais, mais firmada em palavras. Em palavras do que do que emojis, né? emojis. Legal. É. Então, por que eu dou esse exemplo do emoji do joinha, né? Porque, cara, a gente meio que tá dividindo em sociedade nessa parada, tá? Uhum. Tem gente que acha super normal mandar o joinha, tipo, o joinha é ok, entendo, tá tudo ok, aprovado, e o joinha é um símbolo universal de tudo bem, né? De fechou. Ok, Ok. exato. Só que tem a outra parcela das pessoas que acham, cara, eu acho isso grosso. Falta de respeito. Eu acho, pô, falei contigo, parece que tu não me deu a mínima, né? Dizem que o teclado dos nossos pais, né, é só joinha, eles só mandam joinha. Joinha e beleza. Joinha e beleza, exatamente. Tem muito meme sobre isso, né? Mas por que eu tô dando esse exemplo, cara? Porque o WhatsApp também é a mesma coisa, cada um tem a sua maneira de usar. Tem gente que manda áudios, tem gente que manda textos, tem gente que manda figurinha, emoji, tem gente que faz tudo isso ao mesmo tempo. Então não tem um jeito certo ou errado. Agora, quando a gente fala de uma empresa atender pelo WhatsApp, eu acho que tem que ter alguma padronização. Então, quando a gente fala de padronização, é que quais perguntas que a gente gosta de fazer para os clientes quando eles nos abordam pelo WhatsApp que vieram do tráfego pago? Quais são as perguntas mais importantes que fazem a gente se conectar mais com eles? E de acordo com o nicho de cada empresa, tem que ter essas perguntas, né? O que eu posso fazer para o lead que está vindo pelo WhatsApp e entender que o Paulo é um bom profissional com bastante autoridade, com diferencial, conexão? Como que eu posso abordar ele para que nos primeiros minutos de conversa ou segundos ele entende que eu sou um bom profissional para atender ele? Então é a maneira que eu vou colocar minha pergunta, a maneira que eu vou colocar minha frase, se eu decido mandar áudio ou não mandar áudio, uma outra questão que muitas pessoas perguntam. Vale a pena mandar áudio, não vale a pena? Depende, a resposta é depende. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira mais camaleão. O que o cliente gosta? Então eu vou me adaptar ao que ele prefere. Se o cliente me abordou e já me mandou áudio, eu tenho mais chance de conexão se eu responder ele por áudio também. Por que eu tenho mais chance de conexão? Porque pelo áudio a pessoa vê o meu tom de voz, ele vê minha agilidade, minha prontidão, ele escuta as palavras faladas no meu sotaque, na maneira que eu falo. Então o meu atendimento ele começa a se tornar mais único. Existe o Paulo com aquele tom de voz conversando comigo por áudio. Se eu só responder ele por texto, por mais que ele está me mandando áudio também, o meu atendimento ele vira muito igualzinho ao de todas as outras empresas que ele também está conversando. Então eu não me destaco como profissional. Então o áudio ajuda muito quando o cliente usa áudio também, né? Uhum. Agora as dúvidas às vezes mas o cliente não mandou áudio, vale a pena eu mandar áudio? Igual eu testaria. Igual eu testaria. Não é regra isso, né? Não é mágica. Mas a gente tem mais chance de conexão quando o cliente escuta a nossa voz. Perfeito. Então, claro, sempre cuidado para não mandar um áudio de resposta para o cliente muito longo, né? Aí vira um podcast, né? Então não vale a pena. Mas conecta, então tem que conectar. E o WhatsApp, cara, voltando àquele primeiro assunto que a gente teve, ter um tempo de resposta padrão de acordo com o tempo da tua logística, né? Sim. Da tua empresa. Mas coloca isso como regra. Então, assim, cara, com a galera que a gente tem, com o sistema de WhatsApp que a gente tem ou não, a gente consegue atender o cliente no mínimo em 40 minutos ou no máximo em 1 hora, enfim, coloca esse tempo. Mas padroniza isso para vocês nunca pecarem
Porque é muito complicado eles falar, a gente atende o mais rápido possível, mas o mais rápido possível na segunda-feira é em 30 minutos, na terça-feira é de 2 horas e no final de semana, caso a empresa atende no final de semana, é 48 horas, sei lá. Então, foge do padrão, e aí o cliente ele recebe uma resposta rápida de manhã, só que à tarde demora 2 horas, aí à noite não tem atendimento, então ele já fica várias horas sem receber. Então, tem que ter uma padronização. Agora, o que é um ponto muito importante para empresas que não têm um sistema de gerenciamento de WhatsApp, né, um chatbot, algo assim? É normal que a gente comece a atender o cliente e o cliente some. Ele para de responder e responde daqui 2 horas, 3 horas. Isso é normal, a gente não pode ficar puto com isso. Porque ele é um cliente, ele está me respondendo de acordo com o tempo dele, tá tudo bem. Agora, o que acontece? Não é normal, se ele está demorando, eu demorar de propósito também. E eu digo, tem muita gente que faz isso. Tá. Vou me vingar agora. É como se fosse uma vingança, que não leva a nada, né? Então, eu comecei a atender o Paulo, beleza, mas o Paulo, depois do dado de almoço, só me respondeu às 3 da tarde. O cliente, potencial cliente Paulo. Aí eu olho às 3 da tarde, pá, mas também fiquei te esperando, tu não respondeu. Ah, agora só vou te responder amanhã. Aí eu penso, meu Deus, tu não tá falando com teu amigo, com alguém da tua vida pessoal que tu se vinga e acha isso bonito. Tu tá falando com um potencial cliente. E outra, que às vezes a empresa pagou para ter esse cliente, né? Então, cuidado com esse lado de vingança ou de lacração, mini lacração em WhatsApp que não leva a nada. O que pode acontecer às vezes, Paulo, é tipo assim, ó, eu tô te atendendo, tu para de me responder, demora, e eu não sei se tu vai voltar ou não. E eu tenho demandas para fazer aqui dentro. O que é o melhor hábito? Mesmo que tu não me respondeu mais, eu falo, Paulo, eu imagino que você está na correria por aí, eu também vou fazer algumas outras demandas. Se por acaso demorar um pouquinho mais para te responder, fica tranquilo, me manda mensagem aqui que assim que eu voltar eu vou te dar a resposta o mais rápido possível. Mas eu te informo que talvez eu não vou conseguir te responder quando tu voltar. Mas eu passo essa informação. E muitas vezes o cliente estava demorando para responder me responde no ato, porque eu mandei essa mensagem. E muitas vezes ele demora para responder, mas ele entende que eu vou demorar mais algumas horinhas para responder ele, porque eu tive que parar de atender ele no WhatsApp, porque eu tinha outras demandas. Perfeito. Então, eu acho que isso daí já ajuda o pessoal nessa parte do WhatsApp. Massa, massa. Eu separei também ligação. Ligação. Cara, ligação é o meu modo preferido fora o presencial para atender leads que venham de campanhas. Porque eu sempre sinto que se o cliente me ligou, é porque ele precisa muito da informação. Ou ele quer realmente comprar, ou ele está querendo tirar dúvidas, né? Então, quando a pessoa me liga e ela veio de um anúncio, eu tenho que acolher ela muito bem. Eu tenho que mostrar para ela que ela está falando com a pessoa certa e com a empresa certa. Então, quando a pessoa, vamos supor que o cliente que me ligou e ela veio de campanha por um número lá que ela encontrou. Eu falar para ela, pô, que legal que você veio pelo anúncio, com certeza eu vou te ajudar. Olha só, e daí faz a pergunta. Mas sempre com uma energia positiva nos primeiros minutos. Para essa pessoa, o inconsciente dela captar que nós somos semelhantes, somos pessoas de valores parecidas, né? Então a pessoa querer continuar comigo na ligação e se conectar comigo. Então a ligação, claro, ela é mais fácil porque a pessoa liga, a gente não deixa o telefone tocando, a gente atende rápido, né? Agora, o meu tom de voz na ligação, a minha prontidão em querer resolver, em tirar dúvida, se eu não souber uma resposta, falar para ele, fulano, eu não sei essa pergunta, mas segura na minha um minutinho que eu já vou vir com essa resposta. Vai atrás da resposta, dá a resposta para ele, e persista em conseguir esse cliente para a empresa. A gente falou de clínica imobiliária, persista em querer tentar agendar. Persiste de não falando, vai dar tudo certo, falar palavras de vai dar certo, que bom que você escolheu a nossa empresa. Presumir que ele escolheu a nossa empresa, por mais que hoje ele está um pouco curioso, mas é uma estratégia que eu sempre fiz, atendendo ligação. A pessoa ligou para mim, eu estou com dúvida sobre isso. Eu falava, pô, que legal que você escolheu a nossa empresa para comprar esse produto, cara. Vou te tirar todas as dúvidas. Funciona assim, funciona assado, mas eu já dava a entender que ele era meu cliente. E às vezes era um empurrãozinho que eu precisava dar para ele comprar comigo mesmo. Naquele ato, pelo telefone, né? Então a ligação, cara, eu acho que é um dos melhores meios, mas vai se resumir mais na minha prontidão e no meu tom de voz em conversar com essa pessoa. Show, show. E o último que eu separei aqui, cara, é a parte do e-mail, que às vezes é comum de acordo com o nicho, né? Tem empresas que falam, não, gente, nosso tipo de nicho não tem nada a ver e-mail. Beleza, mas tem muita empresa que manda muito orçamento por e-mail, ou muita conversa por e-mail com departamentos, né? B2B acontece muito isso, né? Então, cara, e-mail, tem que cuidar, que é a mesma coisa na parte da agilidade. Às vezes o lead me mandou um e-mail querendo orçar alguma coisa comigo, ou querendo tirar uma dúvida. Às vezes o meu padrão de atendimento por e-mail é uma vez por dia eu abro meu e-mail para responder.
a gente tem que cuidar, porque talvez a pessoa do outro lado ache que demorar 24 horas para responder e-mail é muito tempo, mas talvez não. Agora, eu tentar fazer encurtar isso é importante. Tem algumas plataformas de e-mails que ele vem um pop-up e quando é de um cliente, quando é de um lead do marketing digital, isso é saudável. Então, beleza, não preciso responder todos os e-mails que eu recebo o dia inteiro, né, de departamentos, de outras empresas. Mas quando é de um lead desconhecido que veio de campanha, legal, talvez é o tipo de lead que eu posso ter alguém dentro da minha empresa para responder mais rápido. Porque quando a gente manda um e-mail para uma empresa e ele responde rápido, a gente já vê isso como diferencial. Tipo assim, mandei um e-mail, acabou de responder que rápido, né? E outra coisa, quando a pessoa manda um e-mail, tenta fugir um pouco daquela regrinha meio que mundial que a galera criou em cima de e-mail de ser muito formal, sabe? Segue em anexo o orçamento solicitado cordialmente, papapá, papapá, é igual. Então, às vezes, o cliente vem para ver um orçamento. Estou falando de orçamento porque e-mail é muito comum É muito orçamento, né? comum isso, né? Só que ele mandou o mesmo e-mail para outras 3 ou 4 empresas. E todo mundo responde igual, sabe? Segue em anexo o orçamento, conforme solicitado, cordialmente. ATT, Paulo Costa. Exato. Não estou falando que a gente não vai usar isso, né? Sim. Mas olha só, às vezes é legal ser criativo e começar o e-mail de uma maneira diferente. Tu mandou um pedido de orçamento para mim. Eu falo, boa tarde, Paulo, fico muito, não pô, né, mas fico muito feliz que você escolheu a nossa empresa para ver esse orçamento. Vou te passar o orçamento em anexo, mas já quero destacar esses 3 pontos que são os diferenciais da nossa empresa em comparação ao mercado que também fazem esse tipo de orçamento, que é a parte da agilidade. Então eu começo a vender mais todo o ecossistema da minha empresa no corpo do e-mail, no tudo que eu coloquei, e embaixo vai ter o orçamento, né? Agora, o que eu faço se eu for um vendedor bem ligeiro? Eu respondo e mando o orçamento e eu te ligo depois. Eu te ligo. Tu não pediu ligação, mas eu vou te ligar. Eu vou ligar porque eu sei o teu nome, sei o teu e-mail, então é fácil te encontrar na empresa. Eu ligo no fixo, quero falar com o Paulo, do departamento de marketing, então eu já estou conversando com ele por e-mail. Eles passam para o Paulo. E eu falo, ô Paulo, tudo bem? Ô Paulo, eu acabei de te responder um e-mail, vi que você escolheu a nossa empresa para fazer o orçamento, tudo bem? Tu vai se surpreender. Tudo bem. Cara, é o seguinte, eu só tô te ligando bem rapidinho mesmo para saber se você recebeu, cara. Porque às vezes o e-mail cai na caixa de spam, não sei por quê. Quero saber se tá tudo certo com o e-mail que eu te mandei. Tu vai falar, não, tá tudo certo, vou dar uma olhada. Legal, Paulo. Uma curiosidade. O que faria você aprovar o meu orçamento em comparação aos outros? Só uma dúvida rápida que eu quero tirar com você. Porque daí eu tô tentando abrir diálogo para negociar. Talvez você não vai me dar espaço, tá tudo bem, mas pelo menos eu tentei, né? Agora, às vezes, se eu falo o que faria você levar mais em consideração o meu orçamento em relação a outros, e tu me fala prazo, que é algo que você não destacou tanto no e-mail, eu já posso tentar negociar contigo um prazo melhor. Que prazo, né? Ou Nossa. valor, ou entrega, alguma coisa. Legal, então eu já consigo abrir uma conversa que o Paulo vira um especialista conversando comigo do que um cara que eu não conheço que eu estava trocando e-mail. Entende? Então, eu acho que tem esses macetes que a gente pode fazer por e-mail para tentar não deixar essa coisa meio que. Porque muita gente lida com e-mail de uma maneira muito automática. Sim. Só que pegar um por um, ligar, ir atrás, cara, é saudável. E fazendo isso com todo mundo, sai vendo, sai mais vendo. Então, eu acho que esses 3 meios de comunicação aí já. Esses macetes eu acho que já ajudam. Queria até comentar, Uhum. mediante a esses pontos, assim, o que eu vejo bastante, e acredito que tu. Vamos lá, quero ver teu ponto de vista. Sim. Mas, por exemplo, no WhatsApp, cara, no WhatsApp Business tem como a gente deixar configurado uma mensagem de saudação e tal. E eu vejo demais o pessoal largando um textão de saudação. Nossa. Tipo assim, oi, boa tarde. Daí, oi lá, boa tarde. Seja bem-vindo à Clínica X e Estamos nosso horário atualizando de o atendimento. mercado, horário de O atendimento, horário de esse atendimento é feriado. esse e Esse tal. feriado não vamos trabalhar, não vamos trabalhar. Cara, lê toda uma redação pra depois descobrir assim, não, beleza, vou ter que aguardar, vou ter que chamar outro contato. Cara, eu acho isso terrível. Uhum. Porque a pessoa já, cara, já chega com um monte de informação. Me dá Não preguiça, queria né? saber qual era o horário de atendimento, não queria saber se vocês vão atender no feriado. Uhum. E Paulo, é muito fácil de resolver isso. Porque assim, ó, geralmente com quem usa chatbot e tudo mais, ele pode padronizar para algo mais objetivo, porém bem humanizado. Que é um boas-vindas curto, que, né, bom dia, que legal que você escolheu a nossa empresa, blá, blá, blá. Qual que é a sua dúvida para eu já poder direcionar para a pessoa certa? E na parte de dúvida tem os departamentos que todo mundo coloca, setor de vendas, financeiro e tudo mais, ou horários de atendimento. Você está com dúvida nos nossos horários de atendimento, digite 5.
Aí, beleza, a pessoa digita 5, aí vai vir o textão dos horários de atendimento e tudo mais. Então, você pode colocar isso lá no corpo, né, na parte de onde a pessoa vai digitar para vir, do que você querer colocar tudo já na primeira saudação. Só que a configuração disso é essencial, cara, porque o mais comum do que isso, do que tu falou, é a pessoa, por exemplo, eu chamei você, a tua empresa, olá, boa tarde, estou com dúvida, eu quero fazer um orçamento sobre tal coisa. Aí vem aquele textão, e tá lá, digite 2 para o setor de vendas. Aí eu vou lá e digito 2. Aí vem um chatbot, talvez uma pessoa. Em que posso te ajudar? Depois, lá na primeira mensagem eu já falei que eu quero um orçamento. Então a pessoa, ela tem acesso a ver a primeira mensagem. Então a pessoa já me abordar e falar, bom dia, Paulo, que legal que você veio ver um orçamento comigo, meu nome é Paulo, vou te ajudar hoje. Quais são os produtos que você está precisando? Então já é uma maneira já de facilitar a conversa, né? Os consumidores em relação a chatbot reclamam muito que eles ficam tendo que responder a mesma coisa que já responderam antes e às vezes fazendo que responder, que dá um bug lá e vai para outro departamento, aí eu faço a pergunta não vai para o outro vendedor, enfim, é uma bagunça às vezes, né? Então isso muito bem configurado é o que vai ajudar. Exatamente. E o gestor também, que tem uma equipe eu tenho uma equipe de 10, 20 pessoas que todos eles trabalham com o WhatsApp e o sisteminha lá também. Eu ter acesso de todos para ver se tudo está trabalhando da maneira correta. Então, tem algum sistema de WhatsApp que eles colocam até nota para o atendimento, de acordo com a agilidade, de acordo com as respostas, para ver quais são os meus melhores vendedores em relação ao atendimento do WhatsApp. Isso é legal também. Massa. Paulo, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu já aprendi coisa pra caramba. E eu queria tuas dicas finais, considerações finais, o que tu pode passar a mais pra gente ir concluindo. Vamos lá. Cara, eu sempre gosto de dar umas dicas mais pessoais. Coisas meio de dia a dia mesmo, assim, sabe? Coisas práticas que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou, mas coisas que eu acho que é um tempero a mais, que faz a gente se destacar mais como profissional de vendas ou a pessoa que está recebendo leads como um todo, né? Eu, desde muito jovem, trabalhando com vendas, sempre gostei de me destacar como uma pessoa única. Eu gostava quando os clientes falavam, vim comprar com o Paulo. Quero ser atendido pelo Paulo. Paulo já me atendeu. Eu já comprei com o Paulo, ele vai me atender de novo. O que seja. A pessoa saber meu nome e saber quem é o profissional do outro lado, para mim é essencial, o mais rápido possível. Tanto no varejo quanto em negociações complexas, eu gostava de me destacar no sentido de que a pessoa ela não vai escolher outra pessoa, vai ser eu, né? Beleza, Paulo, mas eu não sou vendedor profissional assim, eu sou um atendente na clínica, né, na imobiliária. Igual, se os clientes estão pedindo mais do atendimento como secretário, como recepcionista, atendente, e você está dando mais informações, você acaba se destacando na empresa. Você começa a se tornar um ponto muito importante na empresa, porque você está se destacando o teu atendimento em comparação a outras pessoas. Isso é saudável para a tua carreira. Isso é saudável para a tua carreira de agora, como também é saudável para a tua carreira no futuro. Tem muita gente que trabalha com os leads, né, em empresas, Paulo, que elas não vão trabalhar nessa empresa pro resto da vida. Elas estão nessa carreira de vendas e atendimento por um curto período. Isso é muito normal no mercado. Só que quando esse profissional se liga que ele tem que sim se destacar como um excelente atendente, um excelente recepcionista, e ele tem que se destacar em todas as empresas que ele tem que trabalhar, até chegar onde ele quer chegar, ele vai ter muito mais sucesso na sua carreira do futuro, porque ele já se acostumou a ser o melhor agora, nessas carreiras menores que ele tem agora, né? Eu treino equipes de vendas. Às vezes eu atendo equipes de vendas de empresas, cara, de varejo simples, atendente de barriga no balcão, sabe? Motopeças e tudo mais. E é difícil fazer com que essas pessoas façam o atendimento mais humanizado. Só que às vezes são pessoas jovens, que eles não vão querer trabalhar com a barriga no balcão pro resto da vida. Só que eles querem algo para sua vida no futuro. Se você for o melhor atendente de barriga no balcão hoje, nessa empresa que tu tá, é mais fácil no futuro você ser o melhor em outras empresas maiores, ou quando você for um empreendedor, você já se acostumou a tratar bem o cliente, já se acostumou... Dá bem menos trabalho. Dá bem menos trabalho. Então, minha dica é faça o cliente te conhecer de verdade, faça você se destacar o teu nome individual, isso é saudável para a operação como um todo, tá? Legal. Outra dica bem simples, cara. É uma coisa muito comum, eu faço isso até hoje sem perceber. Sempre que eu abordo um cliente, independente por onde ela veio, eu sempre falo que eu fiquei feliz em te receber.
que bom que você está conversando comigo, que legal que eu vou te atender. Eu sempre coloco uma afirmação positiva sobre eu ter te conhecido. Eu faço isso até em amizades também, sem querer também, hoje em dia, né? Antes era programado. Eu encontro alguém depois de muito tempo. É natural que eu falo, pô, cara, que bom te encontrar. Que legal que eu esbarrei contigo hoje. E essa é uma afirmação que faz com que toda essa nossa sinergia, ela vai para um lado mega positivo. A pessoa acaba se percebendo, pô, que legal também, que legal que tu vai me atender. Que legal que é você que vai me atender. Por quê? Porque tem muito atendimento ruim no mercado. E quando alguém super simpático aborda o cliente, já fala, pô, que legal que você veio na nossa loja, tô bem feliz em te atender, a pessoa já fala, pô, legal, você bem atendido, esse cara parece muito gente boa, né? Então é uma coisa mega simples, falar que está feliz em atender a outra pessoa. Da hora. Bem fácil de fazer, né? Bem prático. Legal. Terceiro, demonstre confiança sempre. Demonstre que você é o cara que resolve as coisas. Demonstre que você é a pessoa certa para estar conversando. E a outra afirmação bem simples que a gente faz durante a conversa, durante essa abordagem do lead, que eu vou te ajudar. Eu sou a pessoa que vou resolver teus problemas. Às vezes a pessoa não tem milhões de problemas, mas ela está com muita dúvida. Então eu falava para ela, fulano, fica tranquilo que todas essas dúvidas eu vou te sanar e você vai sair dessa conversa comigo com tudo bem esclarecido. Eu sou a pessoa certa para você estar conversando mesmo. Massa. Então isso transparece confiança. Claro, se eu tenho essa confiança, né? Se eu Exato. estou bem trabalhado, estudado, com as informações essenciais para passar isso. Então, o fator confiança, só na abordagem já coloco isso, naturalmente a confiança ela já vem um pouco mais rápido do que ele confiar em mim só depois, quando eu fizer uma proposta, quando eu vou falar do produto final ou do serviço que a gente faz, né? E o último, cara, indicações podem salvar sua meta, né? Indicações podem salvar todo o teu faturamento, tuas vendas, tudo que você tenha dentro da empresa, né? Porém, tem que pedir. Existem dois tipos de indicação, né? A indicação passiva, que é aquela que do nada aparece, né? O cliente vem, o lead vem. Ah, como é que você conheceu nossa empresa? Ah, o fulano indicou vocês. Pô, que legal. Só que eu não pedi indicação pro fulano. O fulano naturalmente me indicou. E que ótimo isso, né? Que partiu dele. Legal, indicação passiva. Indicação ativa é como você é meu cliente, a gente já tem um relacionamento muito legal, eu te pergunto, cara, não tem alguém para me indicar? Que eu também possa atender aqui na minha empresa, que eu também possa ajudar? Você viu que eu faço um bom trabalho contigo, não viu? Pô, me indica mais gente. A gente já é brother, a gente é amigo. Então, fazer esse tipo de indicação também é saudável. Nossa. Pedir indicação, né? Às vezes, a gente tem uma equipe de atendimento. Isso funciona em qualquer nicho, tá? Praticamente. Pô, legal, vamos pegar todo mundo que a gente já atendeu e que é cliente atual nosso, e também quem não é mais, mas a gente tem um relacionamento legal, e vamos fazer uma força-tarefa de entrar em contato com eles e pedir indicação. Fulano, estou entrando em contato com você, eu vi que você gostou do nosso trabalho alguns meses atrás, porque a gente está fazendo um trabalho de indicação. Você tem alguém para nos indicar? Caso você tenha, aí talvez possa dar um desconto, possa dar um presente, tem isso também, né? Um tipo de prêmio. Ou simplesmente pedir por pedir. Não dói, cara. E outra, a matemática trabalha a nosso favor. A gente faz isso, sei lá, com 50 clientes. Pô, de 50 clientes que eu pedi indicação, eu consegui 2 nomes, ou 3 nomes. Legal. Pô, e se eu fizer com 100 pessoas, né? De 100 clientes, será que eu consigo 6, 7? Então a matemática trabalha a nosso favor. Só que aqui tá, tem que fazer. E a galera às vezes tem um pouco de medo. Acha que, não, acho chato pedir indicação. Se o cliente gosta do teu trabalho, ele não vai achar chato pedir indicação. Agora, se ele não está satisfeito contigo e tu tá pedindo indicação, eu já não pediria, né? Então, deixa abaixo. É melhor ajustar o que tu precisa melhorar para que Perfeito. essa indicação venha, nem que seja de forma passiva. Exatamente. Nossa. E é isso, cara. Se a galera fizer essas 4 dicas pessoais minhas, eu acho que também ajuda como um todo aí. Que massa, pô. Gente, então, aqui tem dicas valiosíssimas, informações muito preciosas e, sem dúvida, Paulo, queria muito agradecer, Imagina, tá, tamo pelo junto. tempo que tu tirou para vir aqui passar essa informação toda e sem dúvida, para quem a gente vai poder compartilhar essas informações, para quem a gente vai poder passar esse vídeo que a gente tá fazendo aqui agora para vocês assistirem, vai ser muito valioso, vai ser de Que bom. grande valor. E tamo junto, cara. Obrigado pelo convite, por ter escolhido eu para fazer isso, né? Me coloco à disposição com qualquer pessoa empresa que está escutando vendo esse vídeo e, pô, legal, isso aqui faz sentido, faz sentido. Tenho treinamentos também, coisas mais personalizadas que eu posso ajudar. Tudo vai ter meu contato. Sim. Falo com o Paulinho, me chama também e a gente conversa. Eu vou deixar, inclusive, embaixo aqui do vídeo, links, o que for, legal. as formas de entrar em contato com o Paulo, para que
Se você tem interesse na sua empresa de melhorar esse processo, na verdade, cara, toda empresa precisa dessa análise, dessa melhoria. Que seja, por exemplo, o Paulinho trabalhando por conta, ele precisa disso. Sim, sim. Então é válido para todo mundo. Não custa nada dar uma olhadinha lá. Não, e Conversar com o também, Paulo. eu sempre me coloco à disposição para tirar dúvidas gerais, assim. Às vezes o pessoal, Paulo, eu não te chamei porque eu não estou pensando em te contratar agora para consultoria, para treinamento para minha equipe. Mas eu tô com dúvida nesse tópico. Cara, me chama pelo WhatsApp, eu mando áudio, eu respondo. Meu Instagram tem vídeos direto ali sobre conteúdos gerais de vendas que eu posto toda semana, praticamente. Que também já é de graça, então pode sempre assistir, mas eu não acho ruim quando me chamam para tirar dúvidas gerais. Então podem me chamar mesmo, alguma coisa que a gente conversou hoje ou de outros tópicos. Tamo junto. Massa. Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Eu quero agradecer pela atenção e desejo sucesso pro teu negócio. E mais uma vez, Tamo muito junto. obrigado. Contem Tamo comigo. junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.